Tudo bem? 9 horas da noite, hora da nossa live extra, né? Nessa série de lives que nós estamos fazendo sobre política. Você não assistiu nenhuma ainda? Não tem problema. Você pode entrar no nosso Instagram, no feed, tá lá guardadinho. Já tivemos duas lives, né? E até a semana de eleição nós vamos estar aqui com algum representante, né, querendo ser vereador em nossa cidade de Niterói, e também vamos ter um candidato, né, a prefeito. Então, qual a intenção da nossa live? Chamar os candidatos que são católicos para falar para a gente, né, dos nossos valores, porque tem aquelas coisas que são até negociáveis, mas existem valores inegociáveis para quem é cristão, para quem é católico. Então, em cima da doutrina social da igreja, né, a gente vai conversar um pouquinho com os candidatos, com aqueles que querem entrar, né, na vida política, alguns já são, e ver como é que é isso, né? Por que eles estão entrando aqui? Então, hoje a gente vai receber o Antônio César, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Antônio, para falar um pouquinho, né? Por que ele está aqui, tá? Né? Como um candidato católico, para você ter opção. A gente aqui não está indicando aqui ninguém. A gente quer trazer as pessoas para vocês conhecerem, ter um voto consciente. Boa noite, Antônio, tudo bem? Tá me Tudo bem, ouvindo Ana? bem? Como é que você está? Estou ouvindo bem, graças a Deus. Estou aqui com um fone Graças de a Deus. ouvido, conforme você orientou. Eu tô pegando, eu falei com você e não pus o meu tá aqui. Seja super bem-vindo, né, com essa live. Eu espero que a gente possa, né, a gente tem uma horinha só. Deixa eu consertar aqui, colocar o fone. A gente só tem uma horinha e eu queria já Tá. começar com você para a gente conhecer, né? Quem é o Antônio, né? Eu conheço você de ir lá para a loja, né? Uma pessoa que gosta muito de ler livros, estudar sobre a igreja. Mas quem é o Antônio? Antônio César é um niteroense, católico, engenheiro eletricista e empreendedor. Trabalhei muito com obras, né, no Brasil inteiro e tive a oportunidade de conviver com pessoas católicas fantásticas no país inteiro e constatar que a nossa religião é um dos alicerces que hoje sustentam esse país. A religião católica, principalmente nos lugares mais humildes, ela é que forma realmente uma união no nosso país como um todo. Se você vai no sul, vai no nordeste, vai no norte, todos eles sabem rezar uma Ave Maria, sabem rezar um Pai Nosso e o respeito à igreja. Eu É sou do esse cara, povo, né? eu sou esse cara, eu sou um engenheiro, né? Um engenheiro de obras, um engenheiro de projetos, niteroense, voltei para cá. Sou concursado do Banco do Brasil, pedi demissão porque não aceitava determinadas coisas do banco. Fui concursado de empresa do setor elétrico, pedi demissão também porque não aceitava determinadas coisas. Principalmente quando entraram os governos totalitários, né? Socialistas, né, que como queriam transformar as empresas em instituições militantes, né, então me colocaram subordinado a pessoas com a mínima competência e aí eu não suportava isso, não admitiria isso, aí saí. Principalmente no governo do Leonel Brizola aqui no Rio de Janeiro. Aí passou E a trabalhar por depois, conta própria. depois eu saí, fundei minha empresa, que eu tenho até hoje, né? Hoje eu sou consultor no setor de energia. Eu fui pesquisador ao longo de um bom tempo, fui pesquisador da COP, da Lactec, várias empresas de pesquisa brasileiras. Trabalhei na obra do Porto do Açu para o Dr. Ike Batista, né? Fiquei 3 anos lá fazendo projeto, fazendo a obra do Porto do Açu. Depois trabalhei para uma empresa multinacional chamada Rio International, que é uma empresa de cremes, uma empresa que coordena projetos, né, a nível mundial. Só para você ter uma ideia, Sim. aquela cidade famosa lá na Arábia, que agora está me fugindo o nome, foi construída sobre a chancela deles. Agora me fala o nome. E agora eu Que é estou Dubai. candidato. Isso aí. E aí, Que é, candidato, o que que te traz, né? Por que que você resolveu se candidatar? Você nunca tinha entrado pela política, né? Primeira vez. Ana, primeira vez. Em 2018 me envolvi com a campanha do Carlos Jordi aqui em Niterói.
uma pessoa que eu reputo uma integridade fantástica. É uma pessoa que nós podemos até não termos simpatia, porque eu já vi pessoas que não têm simpatias por ele, mas é uma pessoa de uma integridade única, né? Tanto que ele goza de uma proximidade muito grande com o nosso presidente, e o nosso presidente delegou a ele a missão de resgatar Niterói das mãos da situação que perdura aqui há mais de 30 anos. E por isso, com essa amizade que eu fiz com o Jordi, ele sugeriu que alguns nomes pudessem vir candidatos, né? E eu me ofereci, mediante um entendimento, que eu gostaria de vir, porque já não aguentava mais ver tantas pessoas com viés não alinhados com o que a gente pensa que seja correto, né? Com um bem comum objetivo, né? E nós vimos que houve uma série de traições dentro do próprio antigo PSL, que era o partido do presidente, e nós estamos aí num partido, um partido do Podemos, que é um partido que tem uma certa integridade também, porque ele vota as pautas todas do lado do presidente, com raras exceções, de vez em quando tem alguns atritos, nada é perfeito, né? Algumas contradições, somente com os senadores, um ou outro, mas de uma maneira clara, o Podemos, ele efetivamente vota sempre favorável às pautas do governo, em todas essas reformas, em todas essas mudanças que estão sendo feitas administrativamente e moralmente dentro do governo federal. E me diz uma coisa, você chegou a ver, a gente mandou, né, umas perguntinhas para você e tal, né? Chegou a dar uma olhadinha, você que é um ávido leitor, né? Lá na loja você sempre comprou muito livro, tem um gato passando aqui. Você já se interessou em ler sobre doutrina social da igreja? Você já buscou esse tipo de leitura? Ana, eu vou ainda mais querendo entrar para a política, né? É bem importante, né? De começar a ver o que a igreja coloca. Porque a gente ouve muita gente falando que igreja e política não se mistura, né? Tem muita gente que fala que não tem que se misturar. E justamente por desconhecer, né, a doutrina social. Exatamente. Ana, olha só, eu não vou te enganar, eu não conheço a fundo essa doutrina, né? Mas eu tenho conceito do que seja a doutrina social da igreja. Eu gostaria até de me colocar de uma maneira bem humilde aqui, porque eu não tenho a trajetória de trabalhar em igrejas, né? Como é que chama? Vocês, pastorais. Em pastorais da igreja. Eu não tenho o hábito de trabalhar em pastorais da igreja, né? Mas eu sempre tive uma retidão com relação aos atos que eu tenho, principalmente nos serviços que eu faço, nas obras e nas pessoas que trabalham comigo. Eu fazia questão em todos os briefings iniciais das obras, todo mundo se reúne, dão as mãos e reza um Pai Nosso. Isso aí para mim é muito gratificante, porque eu percebo, né, principalmente nas pessoas mais simples, né, ao longo desse Brasil afora, que eu volto a repetir, você fazendo uma oração no Pai Nosso, no início da obra, você percebe que eles já começam com o coração leve, entendeu? Mesmo que a pessoa tenha dormido mal, mesmo que a pessoa... Enfim, essa foi a minha pastoral, né? Trazer Deus para o ambiente de trabalho, né? É importante. Essa pastoral prática. Agora, com relação à doutrina social da igreja, eu gostaria de fazer uma referência a São Pio X, que em 2010 ele fez uma carta que conseguiu desestruturar um movimento marxista que estava tentando dominar uma série de situações dentro da própria igreja e dentro da sociedade como um todo. E ele conseguiu nessa ação, eu gostaria até de poder fazer uma cola aqui, que eu não sei nem onde eu escrevi, mas ele conseguiu desestruturar o movimento de Sillon. Não sei se você já ouviu falar desse movimento, né? Foi um movimento Sillon na França que gostaria de trazer uma falsa dignidade para o ser humano, né? Através de uma dignidade social. Então, ele conseguiu, com isso, desestruturar. Quer dizer, São Pio X, nosso Papa, né, do início do século XX, ele conseguiu desestruturar um movimento marxista daquela época revolucionário, né? Hoje, o nosso querido Papa Francisco,
ele talvez esteja numa condição de estar sofrendo uma série de pressões, de ter uns desafios bastante contundentes, não mais com relação ao marxismo militante, daquele marxismo proletariado, mas agora sim com o marxismo cultural. Esse marxismo cultural que está envenenando a nossa sociedade, está envenenando a nossa juventude, e cujo objetivo nada mais Aí é do que ele vem acabar embutido, né, de uma forma muito... As Vem pessoas não camuflado, percebem né? tanto, né? Bem Ele vem, camuflado, ele, né? ele vem camuflado, viu, Ana? Infelizmente, nós temos que estarmos sempre atentos. Eu acredito que os nossos representantes da igreja, eles sabem disso, né? E estão pisando em Uhum. ovos, ou têm que, às vezes, até ouvir coisas absurdas, né? E lidar como o Papa Francisco vem lidando, de uma maneira bem ouvindo a todos, né, conciliando as coisas. E eu acho que nós temos que orar pelo Papa, né, orar todos Sim, os dias sempre, e porque pedir. ele, inclusive, tudo que ele fala é distorcido, né? Hoje, por exemplo, foi aquela questão do homossexualismo, né? Que ele já É distorceram tudo fantástico. que ele falou, né? É uma Uma coisa das coisas que impressionante, né? uma das coisas que nós temos que observar é a fonte, da onde veio essa informação. Se nós não pesquisarmos de onde veio essa informação, ela é característica de fake news, é característica de uma coisa plantada, né? É característica para desmobilizar perante até a nossa própria comunidade, né? Que temos É, alguns às vezes não é nem a, só a, fake news, né? Na verdade, eles pegam o que ele falou, mas dão uma distorcem, né? interpretação completamente diferente, né? Distorcem completamente. Quando ele fala do homossexual, muitas vezes, né, tem que ser acolhido em família, porque ele estava falando de família, Sim, porque muitos sim, são expulsos de casa, está falando de ser expulso de casa do pai, da mãe, né? E que ele precisa ser acolhido. E não ele está falando do que ele está passando, assinando embaixo do casamento homossexual. Né? Hoje, quando eu estava vindo para casa, exatamente. eu ouvi na rádio o cara falando isso. Não, que o Papa está indo contra todos os outros papas e contra a doutrina da igreja. Eu falei, gente, mas que isso? Da onde tiraram isso? Aí eu fui ler exatamente o que o Papa falou. Quer dizer, não, não é isso, né? Então, você tem um padre que eu gosto muito, o Monsenhor André Sampaio, ali do Rio, e ele fez um texto bem legal explicando exatamente o que foi dito, qual é a intenção do Papa e tal, mas as pessoas pegam e destoam, desvirtuam tudo, né? Então é muito importante que a gente esteja justamente antenado com o que está acontecendo e saber não passar para frente coisas que falem mal da igreja e sem ter certeza, né? E a pessoa sai falando, né? Muitas vezes a gente vê isso acontecer, Você né? vê muitas pessoas falando, pessoas que são muito imediatistas, né? Pessoas que não são católicas efetivamente, né? Elas são cristãs, mas não na nossa doutrina, né? Nós temos o Uhum. princípio de termos paciência, sabedoria, né? Prudência, né? E se nós Sim. não agirmos assim, nós não somos católicos. Por qualquer E informação, Antônio, me diz uma coisa, como é que você vê essa relação de fé e política? Igreja e atuação política. Como que você vê essa relação? Ela tem como fazer junto, tem como ser, tá completamente separado? Como você falou, né? Você no seu trabalho, você reza o Pai Nosso, põe o pessoal para rezar, então você traz um pouquinho de Deus, né? Um pouquinho de igreja para dentro do seu trabalho, né? exatamente. Ana, é o seguinte, no meu entendimento, a política não pode prescindir da Igreja Católica. Eu não vou nem falar cristianismo, porque cristianismo você pode juntar mais centenas de Denominações, né? organizações cristãs, né? Uhum. Eu falo da Igreja Católica porque é uma referência mundial, é a única instituição mundial que tem 1,5 bilhão de pessoas que congregam as mesmas doutrinas, a mesma fé. E eu falo pela Igreja Católica pelo seguinte: nós somos a referência no Brasil inteiro. O marxismo ele veio para desestruturar, não só o marxismo, perdão. O Uhum. marxismo é uma das ferramentas para desestruturar a igreja. A outra ferramenta são essas ONGs internacionais financiadas pelos mega bilionários no mundo inteiro, e a Uhum. outra é o islamismo, né? O islamismo está massacrando a nossa igreja onde ele passa, né? Inclusive nos países Na islâmicos, né? Europa tá tenso, né?
Não só na Europa, mas como nos países árabes também. Né? Você sabe que nós somos escorrachados em tudo que é países árabes. Né? E na Europa eles estão invadindo e ocupando os corações dos cristãos, dos católicos. Por que eles estão ocupando os corações dos católicos? Porque os católicos estão se afastando da doutrina. Os católicos estão se afastando das orientações da igreja. Então, fica fácil você entrar com materialismo, né? Fica fácil você entrar com outro tipo de filosofia ideológica religiosa no coração dos europeus. Enfim, aqui, o que acontece em Niterói? Niterói está dominada por pessoas com viés socialistas, ou eufemismos. Né? Você tem o comunista extremo, você tem o pessoalista, você tem pedetista, petista, você tem qualquer denominação que você possa imaginar sob a égide de eu não sou comunista, eu sou socialismo. No meu entendimento, por eu ter já uma vivência sobre essas questões, socialismo é eufemismo para comunismo. É uma maneira de você dizer que você é um comunista bonzinho, assim como foi Fernando Henrique. Beleza. Então, o que acontece? Se nós não tirarmos isso, porque essas pessoas ligadas ao socialismo, o objetivo dela é um Estado grande para eles dominarem as pessoas. É o que eles fazem aqui em Niterói. Em Niterói você tem uma quantidade... Quem mais emprega em Niterói hoje chama-se Prefeitura Municipal de Niterói e suas empresas. Então você vê, nós temos aí, só de empregados contratados, você tem quase 7 mil, 8 mil, ninguém sabe exatamente o número, vamos supor que sejam 8 mil pessoas. São 8 mil pessoas... uma das propostas até do Alain é enxugar tudo isso aí, né? As secretarias e tudo. Eu tenho uma proposta, se você me permitir, eu vou lê-la rapidamente. Né? Eu quero criar uma lei que permita que... Eu quero uma lei que defina o número necessário de funcionários comissionados e contratados no âmbito do legislativo. Eu não quero acabar com o contratado. Agora eu quero ter uma lei que defina o número necessário. Né? Colocar um limite, né? Exato. Não, colocar limite e regras. Né? Então o que acontece? Se você... Vamos supor que você tem que botar 20 enfermeiras no hospital. Né? Beleza, não tem tempo vamos contratar diretamente. Contrata diretamente. Elas vão ficar 12 meses. Depois de 12 meses, avalia. Olha, vamos precisar ficar com mais 12 meses com elas. Fiquem mais 12 meses. Terminou esse período de 24 meses, continuou a necessidade dessas pessoas, vamos abrir concurso público para que toda a população possa concorrer a essas vagas. E não ficar essas pessoas, após 24 meses, tem pessoas nomeadas, tem pessoas que estão em posto de contratação e de comissão há mais de 20 anos aqui na prefeitura. Quer dizer, nem precisa fazer concurso. A pessoa já, desde que ela tenha uma indicação e tenha um apadrinhamento, ela vai ficar, se aposenta. Entendeu? Eu não tenho nada contra... Que indicação, apadrinhamento... Então vamos criar lei. E não ganho pouco, não, mano. Eu ganho 4.500, 5 mil reais. Você vê quantos pais de família jovens, né? E é uma coisa que eu vou prezar sempre, né? A família. E a família, você inicia uma família quando é jovem. Você inicia uma família quando você se enamora da sua primeira namorada. É outra coisa que eu também depois queria conversar, na hora de conversar sobre o aborto, eu vou falar sobre isso. Você tem que ensinar o jovem a entender como ele identificar uma pessoa, como ele identificar que ele está realmente pronto para poder constituir uma família. Porque um jovem constituindo uma família e conseguindo um emprego esse que poderia ser um emprego comissionado na sua própria cidade, ele vai alimentar 2, 3, 4 bocas, né? Então, você começa a gerar, na economia local, você começa a gerar oportunidades para os jovens. Essa lei que eu gostaria de poder criar, caso eu seja eleito, ela vai de imediato gerar oportunidades no município de Niterói para os niteroenses. Porque hoje você vê o nosso jovem sendo cooptado pelo tráfico, sendo cooptado por coisas do mal, e chegam para você com toda razão e falam assim, mas eu não tenho emprego, eu não sei onde eu vou conseguir me arrumar, poder casar com a minha namorada. Então, você fica de pé e de mãos amarradas. Esse rapaz, esse jovem, esse pai que se torna, às vezes, pai de família, e essa mãe nova que se torna mãe de família,
elas têm que se virar eles têm que se virar nos 30, arrumar emprego, pegar ônibus, viajar 2 horas, sair de Niterói. Vamos arrumar emprego aqui para as pessoas sérias? Vamos arrumar emprego aqui para que todos tenham oportunidade? Porque são muitos empregos, muitas oportunidades que nós podemos gerar aqui, Ana. E essa lei vai abrir essa expectativa, entendeu? E até de capacitação também, né? Porque a questão também da falta de emprego, às vezes as pessoas já começam com uma educação defasada, né? E Sim, escola pública. sim. Até que em Niterói a questão da municipal, se eu não me engano, ainda é boa, né? Eu acho que, se eu não me engano, que eu tenho 2 amigas que trabalham, uma é musicoterapeuta e tal, que ela ainda falou que, apesar dos pesares, a nível municipal a escola ainda é boa, né? Mas a questão é que nem todo mundo tem o acesso, a gente ainda tem esse problema, né? De muita gente de Ana, fora da escola. exato. A questão de educação aqui em Niterói, ela é excelente em função, comparando com outros municípios, né? Mas também, por outro lado, é excessivamente caro. Não sei se você sabe desse número, mas um aluno na rede municipal custa R$ 1.400 mês para a Não municipalidade. Quer tinha dizer, ideia que era tudo isso. é como se você pagasse uma escola particular para esse aluno. Mas, enfim, esse custo tem que ser avaliado, tem que ver custo-benefício, tem que ver o que oferece, tem que ver o que, né? Você não pode falar vagamente nem em vão. Mas eu tenho uma restrição muito grande, inclusive é uma lei que eu quero votar, é uma lei que eu me inspirei no André Duda, que é o presidente da Polônia, é um católico de direita que está lá fazendo, graças a Deus, se reelegeu lá na Polônia. Eu estou trazendo para cá, para Niterói, uma lei que ele criou, e na verdade, bastaria fazermos uma adaptação aqui para o país, aqui para a nossa cidade, que é o seguinte: para falar de ideologia de gênero e para falar de aborto dentro das escolas públicas municipais, tem que ter autorização dos pais. Então, o que acontece? Além de você ir para a escola para ter instrução, algumas escolas, porque eu recebi essa denúncia de amigos meus que têm filhos em escolas públicas municipais, e eles me relataram: César, não agora, foi já um certo tempo, né, já tem uns 2 anos isso. Havia militantes, eu não vou dizer quem são, né, eu sei quem são, mas eu não vou dizer, militantes que iam nas escolas municipais para falar de ideologia de gênero para as crianças do ensino fundamental. Beleza, está proibida? Não está proibida de falar de ideologia de gênero, mas para você falar de ideologia de gênero para a turma, para uma determinada turma, vai ter que ter autorização dos pais. Você não pode chegar sem que os pais saibam, você falar de uma ideologia, porque não é nada concreto, é uma ideologia. Ideologia é uma coisa que você cria hoje, amanhã ela já não vale mais, amanhã você cria uma segunda, e transformar os nossos filhos em reféns de uma ideologia que é exatamente contra a lei natural do ser humano. Você dizer que o homem não é homem, que a mulher não é mulher, é completamente contra a igreja isso, né? Contra a doutrina da igreja. Isso aí São os valores da maioria das famílias, na verdade, né? Exatamente. Aí você falou, aqui você como católico lá, eu já te dei 2 exemplos, que como católico você tem que gerar emprego para o jovem, você tem que proteger a criança, e a geração de emprego eu acho que é uma das ações sociais mais relevantes, entendeu? Eu acho que geração de emprego é você levar a mensagem de Deus, né? Você sabe mostrar a essas pessoas qual é o seu fim último, né? E não só o seu bem comum, quer dizer, o seu fim último é Deus, o seu bem comum tem que ser em função da doutrina da igreja, né? Então a gente vai dizer fé, esperança e caridade, você tem que realmente levar isso para as pessoas que trabalham, né? Às vezes eu sou um pouco radical, você pode estar me achando, você está sendo radical demais, você não vai conseguir fazer determinadas coisas, mas olha só, se eu não conseguir, mas pelo menos eu vou tentar. Eu vou tentar levar essa doutrina, vou tentar levar um pouco da filosofia grega, vou tentar levar um pouco do que é certo, que as pessoas hoje não sabem mais o que são as virtudes, né? Obviamente isso não é ensinado, né? Mas eu pretendo fazer isso, né? Não diretamente falando de Aristóteles, né? Mas nem falando especificamente da nossa religião, pode até ser, mas que as pessoas saibam que nós estamos aqui e já houve, há 2.300 anos atrás, um Aristóteles que pensou tudo que a gente passa hoje.
E já houve Jesus, que veio há 2000 anos atrás, que nos ensinou o que é o certo para alcançar o fim último, o bem comum, o fim último que é Deus. Então nós temos Uhum. que pegar essas orientações e colocá-las em prática, porque é isso que salva a nossa alma. Senão nós estamos perdidos, Ana. Nós, eu digo, como seres humanos morando em Niterói, né? Porque isso também não vai resolver o Sim. problema de todo mundo. E conto com o apoio da Mas é igreja, aquela quer coisa, dizer, são as bases, né, que a gente coloca nas cidades até para poder mudar o país mesmo, né? A gente tendo essas bases fortalecidas, né? A gente está aqui com o professor Manuel Rolf, boa noite, professor. Ele colocou aqui, ó, é importante ter gente de fé. Professor Manuel Rolf era professor de história aqui na UF. eu Sincero na conheço ele. política, parabéns. Que com o tempo venha conhecer a doutrina social da igreja. É importante para não cair no canto da sereia das ideologias e sustentar com argumentos sólidos as posições em defesa da vida e da família no parlamento e nos debates em geral. Né? Isso realmente é bem importante Ex para que você tenha um exatamente. conteúdo para ter essa certeza no falar, né? Diante principalmente de questões que provavelmente você sendo eleito vai ter que debater, vai ter que defender, até mesmo a ideologia de gênero. Outro dia eu estava conversando com, acho que foi com o Rolf mesmo, não sei, que quando estavam querendo, né, implantar a ideologia de gênero nas escolas, eu estava na Câmara com o pessoal para ouvir, então abri o microfone lá. Então teve uma moça que chegou no microfone, pediu a fala, e ela começou com um discurso assim, eu que sou negra, favelada, mulher e homossexual. Aí eu falei, gente, mas ela não entendeu nada do que é ideologia de gênero, porque todo esse discurso aí não tem nada a ver. Entendeu? A ideologia de gênero, inclusive, eu lembro que eu fiz um curso, até logo no iníciozinho, quando começavam a falar de ideologia de gênero, que os próprios homossexuais não têm noção que a ideologia de gênero faz mal a eles. Né? Vai contra até eles mesmos. Mas eles pegaram a bandeira como se a ideologia de gênero fosse contra a homofobia. E foi isso que foi passado para eles. Então, assim, é mais uma ideologia que se coloca para justamente se receber. Não, vamos pegar os homossexuais e falar com eles que quem não gosta de uma ideologia de gênero é homofóbico. Então, eles misturaram uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? É, Então, é importante que a gente conheça, que a gente tenha base, né? Para a gente justamente chegar e mostrar às pessoas realmente o que é certo, o que é errado, pelo menos dentro dos nossos valores, né? Para poder se fazer entender. Né? E eu queria Ana, falar com você aqui. Diga. fala você. Não, fala aí. Não. Não, eu ia dizer A para gente. você, não, diga. Não, então fala, vai lá. Ana, olha só, nós estamos aí vivendo uma guerra ideológica, tá? Essa guerra Uhum, ideológica, ela permeia em organizações não governamentais e que uhum, influenciam, de certa forma, nas comissões da Organização das Nações Unidas e da União sim. Europeia. Não tem como nós pensarmos que tudo isso que está acontecendo com a gente é uma coisa natural, porque não é. A determinação das orientações desse movimento politicamente correto que é Sim. plantado dentro das organizações internacionais, chegam até nós através dessas mídias que iludem nosso jovem, mostram ao nosso jovem que a vida e a felicidade que eles podem alcançar estão em função de determinados comportamentos completamente equivocados, completamente distantes da doutrina católica, Uhum, e que você tem que sim. se realizar é sexo livre, a mulher tem que se realizar não com a constituição de uma família, não com o sexo seguro dentro do seu lar, dentro com o seu esposo, mas ela é dona do próprio corpo, faz o que ela quer. E estão querendo transformar isso, veja bem, isso aí não é feito. Nós estamos aí com 70 anos, um pouco mais de 70 anos da Declaração dos Direitos Universais do Homem, né? Que Uhum, o movimento feminista conseguiu colocar a mulher na mesma condição do homem. Beleza. A mulher naquela época não pedia que gostaria da aborto. A mulher naquela época não tinha controle da natalidade. A mulher não existia essa necessidade de controle demográfico e da economia através do controle controle reprodutivo. Né? Então uhum, isso foi minando gradualmente. Isso foi nas comissões de 1964, 1967, 1970, 1971. Agora confunde a coisa de uma tal forma que você direito reprodutivo e meio ambiente, quer dizer,
eles começam a criar determinadas situações para que você, daqui a pouco, vai pensar o seguinte: não, é direito natural, é direito da mulher o aborto. Eles querem chegar nisso. E eles estão Sim. tentando chegar nisso, né? A nova Não, já ordem muitos mundial. acreditam isso, muitos acreditam já nisso, né? Porque você fala, quando você vai falar de. Eu mesmo estava falando com a menina, acho que ontem, falando, não, vocês não podem falar isso porque eu sou católica, esquerdista e feminista. Eu falei, então, vamos lá. Então, algumas coisas você não deve ter lido ou se aprofundado, ou você está lendo alguma coisa meio errada aí, porque isso aí não dá para, né, coabitar na mesma pessoa de uma forma integral. Então, alguma coisa está errada aí. Porque realmente a pessoa fala, não, mas aí fala do feminismo, mas como assim, equiparação salarial, a questão da não violência contra a mulher, né? Então, você, não, isso aí realmente é lícito, a gente tem que. Mas a não violência contra a mulher, contra o homem, contra o negro, contra o branco, a gente tem que ser contra a violência contra qualquer um. Né? Então a gente tem que tomar um cuidado. Equiparação salarial, realmente, agora você não tem que levantar uma bandeira e se vitimizar por ser mulher e querer, não, eu É, preciso, porque. Não, você tem que ser capaz, você tem que ter sua capacidade profissional e ter esse reconhecimento, beleza. Não por ser mulher, mas por ser capaz. Então, isso que as pessoas têm que pensar e não ficar fazendo aquela coisa de ficar se vitimizando. Eu vi até uma postagem, se eu não me engano, ontem ou anteontem, do Márcio Galberto, que é o deputado estadual, ele certo, falando certo. alguma coisa em relação a ser negro. Então, que você não se vitimize, que você não queira colocar a sua pele, a sua cor, como uma bandeira para conseguir alguma coisa. Não, consiga porque você é bom no que faz. Então, para a mulher, eu falo a mesma coisa. Tu consiga, entre, batalhe o seu espaço, mas porque você é boa no que você faz. Porque você tem conteúdo. E não porque é mulher. Isso aí é um detalhe. Se for mulher, legal, que bom. Mas se fosse um homem também. Então, você não tem que ficar brigando por conta de ser mulher, ou ser negra, ou ser pobre. Ou ser... Não, corre atrás, mas mostra que você tem conteúdo. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E a gente vê algumas pessoas que às vezes ficam... dando trela para o feminismo, mas por conta disso, não, porque a gente não pode sofrer violência. Tá, você não pode sofrer, mas o homem também não é para sofrer, a criança não é para sofrer, Exato. o idoso não é para sofrer, né? Então a gente toma cuidado com o O- o- linguajar, né? os direitos universais do homem, de 1949, lá da ONU, a mulher teve uma conquista fantástica. A mulher se equiparou ao homem, né? Na verdade, vários textos que falavam assim: o homem tem que isso, o homem tem não, e veio a pessoa, né? Eles mudaram Uhum. esse substantivo. Então, isso foi uma conquista do movimento feminista. O movimento feminista até então ele queria basicamente que a mulher tivesse a sua dignidade como qualquer pessoa, né? é, Uhum. no que ficou escrito. Né? De lá para cá começaram uma série de Mas isso também é ideias, uma de bobagem, né, Antônio? ideologias. Porque assim, quando você fala o homem é a humanidade, não é o homem, Exatamente. a pessoa do sexo masculino. É igual quando o pessoal começa a falar, né? Lula fazia muito disso, né? É, É, né, o senhor, como é que ele falava, gente? Ele sempre queria falar e colocava no masculino e no feminino. Eu falei, gente, mas não é a mesma é coisa? Ele absurdo, não é está falando para absurdo, o é povo. absurdo. Então, assim, que está querendo dizer que é uma coisa, não, eu estou olhando para você, mulher, também. Não, mas a língua portuguesa permite isso. Quando você fala, você Não, está sim, falando geral, para homem e para mulher, né? E como é, teve o outro caso também de querer matar a língua com a Dilma, que aí meteu-lhe uma presidenta que nem é, existe, né? Mas isso Então, aí é assim, diferente do que aconteceu em 48, entendeu? O que aconteceu em 48 não teve essa divisão de gêneros assim, caracterizada. uhum. Em vez de falarem o homem, falaram o ser humano. Eu não estou com o texto aqui, Sim, senão eu leria para mas é o você. homem mostrando isso, né? Como a É, humanidade, o ser de humano, uma, não o homem, a pessoa do um sexo masculino. exatamente, um substantivo só para representar toda a humanidade, só que Sim,
que ficou mais digerível a nível do movimento feminista. Só que o movimento feminista ele é metamorfórmico, né? Ele se transforma em função de alguma necessidade. Primeiro foi controle reprodutivo, né? Agora defesa da natureza, depois da economia do mundo. Quer dizer, infelizmente, as mulheres estão se deixando ser ferramentas para determinadas pautas que não tem nada que condigam com as necessidades delas. Muitas nem têm ideia disso. Agora eu pergunto, o que nós como católicos, o que nós como a igreja poderíamos tentar fazer para mudar isso, né? Porque a mulher hoje ela não quer mais saber de contrair um matrimônio e ter filhos, né? Objetivos dela hoje é entrar no mercado de trabalho e competir como de igual para igual, como se fosse esse um objetivo fim dela, né? Como se fosse isso uma determinação da igreja, né? Enfim. A gente fica bastante chateado, eu fico bastante chateado, porque as pessoas estão caminhando para o abismo, né? Você percebe que as pessoas não estão caminhando para um lugar, não estão caminhando para um fim comum. Eles estão caminhando para algo que elas não sabem o que é, felicidade, mesmo que seja felicidade instantânea, né? A felicidade efêmera, né? Mas enfim. O Manuel Wolff está colocando aqui, ó, que não foi uma conquista do movimento feminista. Quem sugeriu a mudança foi a esposa do presidente Roosevelt, ressaltando o fundamento cristão. Exatamente, mas não deixe. Exatamente. A esposa do presidente. Acho que é Leone, eu esqueci o nome dela. É a esposa do presidente Roosevelt. Né? Foi nomeada. E a Rosália aqui está falando, cadê? Está falando em relação aos direitos da ONU. E a Rosália aqui está falando: quando você é verdadeiramente cristão, independente das leis dos homens, você sabe que as leis te regem, que as leis que te regem são as leis de Deus. Realmente, as leis de Deus não regem, mas só que a gente vive numa sociedade que a gente tem que positivismo, né? Exato. É o positivismo. Nós vivemos no positivismo. Amanhã, se disserem que o aborto é legal, alguém vai poder abortar e você não vai poder fazer nada. Mas a lei natural, a lei da igreja, que é com base na lei natural, isso vai continuar sendo um pecado, né? Então, o que adianta? O professor colocou aqui, ó, o nome é Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt, isso mesmo. Obrigado, professor. É um negócio, né? Tá sempre com tudo na cabeça. Ô, Jesus. Porque eu também, Ana, eu vou te confidenciar, é a primeira live que eu faço na minha vida. Olha, seja bem-vindo. E eu não estou assim muito familiarizado. Você vai me desculpar aí pelo movimento de cabeça, movimento de corpo. Fica tranquilo, eu estou percebendo que você fica paradinha. Eu fico aqui todo agitado. Eu estou paradinha porque eu estou olhando também, observando aqui as perguntas. Heleno aqui também está perguntando. Boa noite, o senhor tem alguma proposta para educação? Para educação? Isso. Olha só, para educação especificamente eu tenho do controle, porque veja bem, você mexer com educação, com relação, por exemplo, eu sou contra esse negócio de educação horária integral. Eu acho que a criança tem que ficar metade do tempo na escola para pegar instruções, né, para ser instruída nas matérias consideradas matérias básicas, matemática, inglês, geografia, história, e metade do tempo a criança tem que passar com familiar, porque senão culturalmente ela vai ficar sendo doutrinada pelos professores que estão lá. Então, se hoje nós temos aqui em Niterói um viés socialista, provavelmente esse viés socialista está dominando a nossa educação aqui há um bom tempo, tá certo? Eu, por exemplo, não gostaria que meu filho ficasse no horário integral com esse tipo de professores. O que eles estariam aprendendo lá? A princípio, eu não vejo necessidade. Eu acho que a metade do tempo a criança tem que ficar junto com os pais, com os avós, seja lá com a pessoa responsável. Agora, eu tenho somente para a área de educação essa lei que eu vou querer criar, tá? Para controle... Você falou mais cedo, né? Para dar mais controle aos pais, no ensino que os filhos recebem na escola fundamental do município, notadamente quanto à divulgação de temas relacionados com ideologia de gênero e aborto. Porque se você deixar, você vai ter ONGs indo lá fazendo palestra para os seus filhos, talvez até no meio do horário normal de aula, ou finais de semana, ou depois da horário de aula.
E a proposta deles é essa, né? Começar desde cedo para a criança já absorver essa ideia, né? Porque o adulto é mais fácil de combater, né? Mas a criança vai absorvendo aquilo para já ter uma geração Ana, que acredite nessas coisas, né? eu não gostaria de usar uma expressão, mas eu vou falar, tá? Essas pessoas são canalhas, entendeu? Você, desculpa aí, eu sei que nós estamos aqui elas são Mas canalhas, né? Entendeu? Então, comigo não vão ter vez, quer dizer, agora vamos mudar currículo, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que a nossa educação em Niterói, até porque nós temos um recurso muito legal, nós temos R$ 1.400 por aluno, nós temos que fazer uma educação de primeiro mundo aqui, sem qualquer restrição. Se nós não estivermos recebendo uma educação boa com R$ 1.400, não vai ser com 1.500, 1.600, porque R$ 1.400 já é dinheiro pra caramba. Né? Eu não vejo problema em termos de grana. Né? Eu estou vendo que pode ser tem problema em termos de resultado. Vamos fazer aquele teste aí para ver como é que os alunos de Niterói estão. Beleza, vamos fazer. Mas se não estiverem bem, tem alguma coisa errada. E quem que está errando? Só os alunos. O aluno não. Quem está errando é a estrutura da escola. Agora, isso, você já ouviu falar daquele nosso representante do MEC, eu esqueço o nome dele também, é um rapaz que está fazendo um excelente trabalho lá no MEC. Me foge o nome. Carlos, agora me foge. Ele tem um excelente método de ensino para as crianças, ele tem um excelente método de ensino. Eu esqueço o nome do cara. Mas, enfim. Me diz uma coisa, você estava falando sobre a doutrina social da igreja que você ainda não conhece tão bem, mas depois, quando você for lá na Maná, a gente pode te indicar alguns livros que são legais para você conhecer. Dois princípios básicos, né, que são citados, né? Eu tenho inclusive esse aqui, ó, que é um bem legal, que é o compêndio da doutrina social. É bem interessante, que ele resume bastante, ele junta 3 cartas de João Paulo II sobre o assunto. O Manuel Ruff já colocou o nome, Carlos Nandalim. Carlos Nandalim, isso mesmo. Esse menino é uma enciclopédia, menino. Esse menino é uma enciclopédia. Não, mas vamos utilizar o conhecimento dele e trazer para Niterói. Bom, eu vou inventar, eu não sou professor, né, mas eu vou inventar. Se você vê um cara fazendo um excelente trabalho a nível federal, você não vai chamar o cara para vir aqui, vamos tentar fazer um toque diferente? Né? Ana, dinheiro não falta em Niterói. O problema de Niterói não é grana, o problema de dinheiro é malversação dessa grana. É a administração, né? Não é administração. A administração é uma coisa que qualquer engenheiro sabe fazer. O problema não é a administração, é a malversação. Você pega um túnel desse que fizeram lá na Charita, que custou 350, quase 400 milhões de reais, um túnel desse você fazia por 100 milhões, Ana. Eu não estou dizendo para você que seria um túnel menor, mas existia a expectativa que esse túnel custasse no máximo 100 milhões, ele custou 350 milhões. Aí você pensa, cara, eu sou otário, alguém está tentando achar que todo mundo é bobo, porque os engenheiros sentem isso, entendeu, Ana? Eu sou engenheiro, aí você vai dizer, não, vamos fazer uma CPI do túnel, Não precisa fazer CPI. Bota pessoas competentes para fazer uma análise prévia daquilo que os caras estão querendo licitar, que você não deixa nem os caras roubar. Desculpa, eu não queria falar roubar. Né? Tem uns amigos que são arquitetos também que falaram muito desse túnel. Eles têm noção de preço, e a Transoceânica custou umas 300 milhões. Uma obra que custaria 150. Quer dizer, é chato, né? É pensar que todo mundo é otário. E eles saem aqui lavando as ruas de Niterói com detergente para influenciar a população a votar nesses caras que estão aí há 30 anos mandando no dinheiro de Niterói. A grana de Niterói são 3 bilhões e 600 milhões por ano. Isso dá um cheque na mão do prefeito de 10 milhões por dia. Agora, você vê, o governo Bolsonaro, no ano de pandemia, no ano que não há dinheiro para nada, no ano que ele está ajudando a população, 56 milhões de brasileiros estão recebendo esse auxílio, o governo está terminando obra no Brasil inteiro. Por quê? Por que está terminando obra no Brasil inteiro? É porque está fazendo obra pelo preço justo. Porque eles sabem analisar o custo-benefício, como qualquer arquiteto, como qualquer engenheiro, sabe fazer. Né? Aí vem dizer... do jeito que está,
vai continuar. Votem nesses caras que estão aí, que isso aí vai continuar. Ou então eleger o Alan Lira. Entendeu? O Alan Lira, apoiado por Carlos Jordi, apoiado pelo Bolsonaro. Nós somos os únicos candidatos chancelados pelo presidente Tem Bolsonaro. uma ligação direta com o governo federal, né? Ligação direta, você acha que nós íamos botar o rosto do presidente do lado do nosso e do lado do Jordi, assim, do nada? Né? Vê se outros partidos estão fazendo isso. Nenhum outro partido está fazendo isso. Só nós. Nós temos essa chancela. Nós recebemos do nosso deputado federal, Carlos Jordi, a chancela para podermos fazer isso, entendeu? E vamos Então, mudar Niterói, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha só, dois princípios básicos da doutrina social é subsidiariedade e solidariedade. O primeiro, ele fala justamente em relação ao Estado, deve ajudar os membros, né, do corpo social e tal, só que nunca, jamais substituir, né, nem impedir, nem eliminar do que eles têm que fazer, o que eles podem fazer por si mesmos. Então, assim, o Estado subsidiaria, por isso esse nome, né? Subsidiário. Exato. E tem outro princípio básico da doutrina também, que é a solidariedade. Então, a solidariedade ele já coloca como assim, você convida o empenho, né, a ação para desenvolvimento, né, solidário da humanidade, né, uma vez que a gente participa unidos, ou seja, ter solidariedade com os outros, né, com um destino comum, né, como cidade. Então, isso é um pressuposto, né, pela doutrina social da Igreja, para a gente, como cidadão, alcançar, né, uma humanidade. Então, como que você avalia esses princípios, né, e a contribuição da doutrina social da Igreja? Como que você avalia esses dois princípios? Primeiro, de subsidiar, porque tem pessoas que pensam que não, que o Estado tem que resolver tudo, tem que fazer tudo por todo mundo, tudo cabe ao Estado. É o que até você estava falando em relação até às escolas, né, que você tem que perguntar aos pais certas coisas, né, pela sua ideia, ao invés do Estado chegar e tomar todas as decisões, né? E a questão da solidariedade. Como é que você vê isso como candidato? Subsidiariedade, né? Isso é ruim de falar pra caramba. Olha só, eu acho que no meu entendimento, tá? Pode ser que eu esteja até indo contra algum critério aí da doutrina social da Igreja, mas eu acho que o Estado tem o papel dele de levar as pessoas a um bem comum. Tá certo? Que seria esse bem comum? A um bem-estar urbano, a uma necessidade de escolas, tratamentos médicos, hospitais, tudo que isso está previsto na Constituição. Isso é função. Agora, a função da Igreja, né, é a salvação das almas. Quer dizer, você mesmo já, em algumas oportunidades, já frisa bem isso, né? Porém, não adianta você levar o bem comum a almas de pessoas que estão sem essa noção do que seja Deus, que Deus nos ama gratuitamente, né? A pessoa não saber que Deus nos ama gratuitamente é um negócio complicado. Aí, talvez, no meu entendimento, vem o papel da Igreja, né? Através de ordem. Antigamente a gente falava obras da misericórdia. Obras de misericórdia. Né? Hoje se chama pastorais, né? Talvez eu possa estar até confundindo as coisas, mas essas obras de misericórdia, elas iam de encontro, eles iam os asilos. Na verdade, os pastorais praticam obras de misericórdia. Em geral, as pastorais sociais, elas trabalham com as obras de misericórdia. Às vezes a gente confunde um pouco essa questão social da Igreja, porque pensa, o cara dá 1 quilo de arroz, leva comida para a pessoa, né? Eu acho que isso aí faz parte a nossa caridade em termos com relação ao amor ao próximo, né? Se Deus nos ama livremente, incondicionalmente, e nós então temos que amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos, né? E porque as pessoas são imagem de Deus, né? Enfim, eu acho que a Igreja tem que focar mais,
tem que ficar mais alinhado com essa questão da salvação das almas. Tá? Eu acho que ela pode realmente fazer suas obras de caridade através das suas pastorais, objetivamente, como vários amigos nossos já passaram aqui e comentaram, né? Fantásticos os trabalhos que eles fazem. Né? Eu, infelizmente, nunca tive oportunidade e nunca fiz. Né? Eu já fiz de outras formas, ajudando de outras maneiras e levando a Deus às pessoas de uma outra forma. Eu acho que também fiz uma Antônio, espécie de pastoral. como é que você vê hoje a questão da cultura do descarte, né? Que o Papa Francisco falou dessa forma, né? Que na verdade é a cultura de morte que existe hoje, né? Que a gente sabe não só em relação ao aborto, mas tantas coisas que a gente vê de descaso mesmo, né? De desestruturação da família, né? Que a gente tem visto um ataque muito grande, né? Em relação Ana, à família, em relação à vida. o politicamente correto, a nova ordem mundial tem por objetivo acabar com a família. Se nós atacarmos só o efeito, não atacarmos a causa, nós vamos amanhã estar com problemas de ordem de graus maiores em cima, tentando enxugar gelo, né, no meu entendimento. Sim. Eu acho o seguinte, você ajudar o pobre, você Apagando ajudar o incêndio enfermo, todo dia, né? Sem direto no nós foco. estamos trabalhando no incêndio, nós não estamos trabalhando no quem está botando fogo na mata, entendeu, Ana? Então nós temos que mudar, no meu entendimento, nós temos que mudar o nosso foco, né? Senão nós vamos ficar fazendo papel de, obviamente, cristãos, nós estamos ajudando ao próximo, né, mas aí a gente começa a confundir um pouco política com religião, quando eu começo a falar essas coisas, você vai até me desculpar, porque eu não vou conseguir explicar isso direito, mas dá a impressão seguinte, o Estado grande, o Estado assistencialista, isso é coisa de regime autoritário. Entendeu? O Estado assistencialista é coisa de regime autoritário, é coisa de tirania. É o que fazem aqui em Niterói. Nós somos dominados por pessoas tiranas. Nós temos uma oligarquia aqui que manda aqui. Nós temos uma oligarquia que manda em Niterói há décadas, comandada por tiranos que se revezam na cadeira de prefeito. Porque o cara é um tirano. A ideia da doutrina social é, na verdade, que assim, nós tomemos a nossa atitude, nós realmente façamos aquilo que a gente tem que fazer, e o Estado, ele realmente venha para subsidiar, ele venha para dar um apoio e ajudar naquilo que a gente não consegue sozinho, mas nunca que ele tome essa frente, nunca que ele faça determinações como uma ditadura. Entendeu? É justamente o contrário. O Estado apoia a ação que a família vai fazer, a ação que o cidadão vai fazer. Então, essa é um dos princípios da doutrina social da Igreja. Mas aqui, o professor, inclusive, está falando também, César, existem grupos naturais locais, como família, município, associações, etc. A subsidiariedade, falei direito, alerta que essas entidades têm primazia na ação e o Estado deve apoiá-las, subsidiá-las. Então, é isso que eu acabei de ter falado e o professor já escreveu aí. Então, essa que é a proposta, essa que é a ideia, né? Ana, olha só, o que adianta um Estado tirânico subsidiarizar essas instituições? Um Estado tirânico. O que adianta um Estado não, mas corrupto, o Estado tirânico nem vai subsidiar, ele vai querer mandar de cima para baixo. A ideia do subsídio é diferente. A ideia do subsídio é o quê? Nós vamos fazer, como o professor colocou assim, a família, município, associação e tal, e o Estado subsidia, porque tem coisas que às vezes a gente tem propostas, a gente tem mão de obra e tal, mas às vezes a gente não tem grana suficiente para colocar alguma coisa em prática. E aí entra o Estado para cobrir aquilo que a gente tem que fazer, entendeu? Então não é o Estado como ditador mandando, resolvendo e a gente acatando. É diferente, entendeu? Então a proposta da doutrina social é ao contrário. Mas como é que seria um exemplo? Você tem um exemplo? Ele não vai estar passando por cima das pessoas. Como você quer fazer um projeto, uma obra, alguma coisa que você tem condição de fazer, mas não vai ser tão abrangente porque você não vai ter recursos para isso. Então você vai apresentar seu projeto, você vai colocar ali e o governo vai dar o subsídio para você.
Entendeu? É nesse sentido, é vindo do povo, vindo Mas da família, em vindo termos das de obra de cara, associações. em termos de ações de misericórdia, né? Não assim, dar as coisas para as pessoas, Não, não é, vamos. não, não Por é exemplo, dar. Ana, Pois é, só, você tem só, uma só, verba para ser usada. Então, se a pessoa tem um projeto direitinho e tal, o governo pode subsidiar. A proposta é essa, entendeu? Do subsídio é isso, né? Ana, eu tenho excelentes propostas, então, com relação a isso, porque só de geração de emprego, o que mais ajuda as pessoas a terem a sua dignidade, isso foi falado por João Paulo II na ONU, no discurso dele na ONU, tem que dar a dignidade à pessoa, né? Ele usa o Uhum. substantivo pessoa, né? Como o ser humano provido de inteligência no ato, né? Então, o que acontece? É, o que dá dignidade à pessoa é a pessoa poder levar o sustento para a própria casa. O que dá dignidade à Uhum. pessoa é a mulher saber que vai ser assistida quando ela estiver hospitalizada para ter um filho, né? Então, essas necessidades que traz a dignidade. Então, se você gerar emprego, vamos levar uma proposta para criar empregos em Niterói. Que eu acho que Uhum. você libera a pessoa para ser livre. Liberar para ser livre Sim. é bem redundante, né? Mas você permite que a pessoa seja livre, porque hoje que nós vemos em Niterói é uma série de ações para ajudar as pessoas que transformam as pessoas em suas dependentes. Quer dizer, Uhum. então vamos aí, a doutrina social da igreja, beleza, vamos fazer, vamos ajudar os pobres, necessitados, os enfermos, os presidiários, tudo, as pessoas que têm os seus entes queridos assassinados por pessoas que hoje estão no presídio. Quer dizer, nós temos que fazer o trabalho também com as pessoas que não estão presas, quer dizer, elas estão presas dentro de uma memória cruel que foi ter visto o ente querido assassinado por um que está preso. Aí você assiste o preso e não assiste a essa família. Quer dizer, a abrangência da igreja, eu acho que a igreja tem um papel fundamental, a igreja católica tem um papel fundamental dentro da Sim. sua doutrina para ajudar as pessoas. Aí sim, vamos Uhum. pedir recursos. Vamos pedir recursos para geração de emprego. A igreja está preocupada com geração de emprego para dar dignidade para O pessoas. professor está colocando aqui, ó, se alguém, por exemplo, tem uma obra importante pró-vida, um hospital como o da Irmã Dulce, o Estado subsidia, entendeu? Então a pessoa tem a proposta, Ah, então o sim, Estado vai subsidiar nesse sentido, entendeu? correto. Aqui falaram propostas, ele falou de proposta porque vocês entraram, Rosália e quem mais está perguntando, Ana, Catarina e tal, depois você me vocês diz, entraram depois você depois, vocês não entraram no início, depois vocês dão uma olhada que ele pôs algumas propostas no início, sim, tá? Diga. desculpa, Ana, diz o E horário aí que eu outra coisa que tenho. eu ia te falar, porque a gente está com 5 minutinhos. Você Tá bom. recebeu todos os candidatos que a gente está chamando, a gente mandou, né, pelo WhatsApp, o programa Legisladores pela Vida. Eu não sei se você já chegou a abrir o link, olhar direitinho, depois, se você Ah, já entrou no sim. grupo. Eu assinei, eu já estou com o papel aqui, só falta ir no cartório, Ana, desculpa. Ah, tá, beleza. Então é legal para saber que. Beleza, porque eu até já vi a Valerinha, que é uma que vai vir também, né, em novembro, ela já até recebeu o selo. Então isso é muito legal, porque você recebe o selo da vida. Então isso é bom para as pessoas saberem que você É, é um candidato pró-vida e que está se comprometendo, né, de verdade, né, por defender a vida desde a sua concepção até a sua morte natural. Né? E isso vem, isso. a dignidade da vida em todos os estágios dela, isso é muito importante, porque é o que eu falei, existem vários valores que são lícitos, são importantes sim, mas são até negociáveis. Mas existem valores para nós, que somos católicos, somos cristãos, que são inegociáveis. Então a vida é inegociável. Então é muito importante você depois, sendo eleito, os candidatos que tiverem esse selo Provida vão receber várias orientações, cursos para ter conteúdo para defender a vida. Então isso é muito legal, é um projeto, né, da Rede Provida Nacional e que é muito bacana. E é a primeira vez que estão fazendo isso. Então, assim, aqueles que se elegerem vão ter um amparato muito bom para poder defender a vida onde estiverem. Né? Então, e a gente sabe que as leis estão aí, toda hora estão querendo que aprove o aborto, e daqui a pouco tem a eutanásia, e tantas coisas por aí que a gente está vendo, né? Que estão devagarinho, né? Querendo
entrar com a cultura de morte cada vez de uma forma mais forte aqui no nosso país, né? É Então, a verdade, gente já isso está aí. terminando, já está, olha, já perdeu aqui. Ana, Então, a gente tem que se despedir, querido, que já está aqui, ó, pai, 20 segundos Ana, só. só 20 segundos? 20 segundinhos. Fala rapidinho Obrigado, que eu tô dando então. tchau. Obrigado a atenção de todos. Tchau. Contem comigo. Niterói precisa Obrigada, mudar. viu, gente? Valeu, obrigada. Procurem o Antônio César lá para procurar as propostas dele direitinho, Instagram.